Vamos estar orando para o início do culto. O nosso amado pastor Renato trazer a mensagem em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, por essa oportunidade de estar unidos por nossos irmãos, Pai, com o mesmo pensamento em Ti, pensamento esse de ouvir a Tua palavra, de divulgar o Teu amor. Oh Deus, eu peço a Ti nesta hora, Pai, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, de cada um de nós, Pai, que estamos aqui na igreja, os que estão nas suas casas. Revista-nos com o Teu sangue, com a Tua armadura, Pai. Repreenda todo impedimento, Pai, tudo que o diabo tentar para nos distrair, Pai, o Senhor joga por terra agora, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós não somos nada sem Ti. Nos dê um culto, Pai, abençoado, que a Tua palavra possa entrar em nossos corações, Pai, e nossos corações possam ser terra fértil para a honra e glória do Senhor, e a Tua palavra possa frutificar, Pai. Deus, esta é a oração que te faço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Um abraço, glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, berianos. Mais uma vez, o Senhor nos traz a presença dEle. Creio eu que os irmãos têm buscado o Senhor em seus lares. Deus tem falado, conforme o louvor que foi entoado aqui no início. Os irmãos têm ouvido, têm escutado a voz do Senhor, o Senhor falar em casa. O Senhor tem falado as nossas vidas através da palavra com o nosso pastor Rubens, pastor Flávio, tem ministrado aqui neste lugar. E Deus tem falado também aos nossos corações através de outras lives que eu creio que os irmãos têm assistido. Nesse primeiro momento, amados, eu queria dar uma saudação ao meu irmão Rogério, que está lá na Colômbia, sua esposa Sandra. Rogério, um grande abraço, meu irmão, um beijo no coração. Deus continue abençoando suas vidas, em nome de Jesus. Queria também dar uma saudação para minha mãe, Valdileia, que está lá com a minha irmã, assistindo essa live. Beijo, mãe, amo vocês. Uma saudação também à minha tia Antônia Lima, que está lá na região dos Lagos, nos assistindo também nessa live. Tia, nós amamos vocês. Um grande abraço a toda a família, E agradecer também a vida do meu pastor que aqui está, tem tido muita força, tem orado muito por nós. Tive algumas lutas durante esse tempo, e o pastor esteve acompanhando ali em oração, o pastor Flávio, o presbítero Alain. Quero saudar também o ministério beriano, e com muito carinho mandar um alô, um salve também para o departamento, o departamento de louvor. Saudades de vocês, pastor Vavá, pastor dos Levitas. Muita saudade realmente de ouvir os louvores que são entoados aqui neste lugar através das suas vozes. Em especial hoje, um louvor que eu pedi, que Deus estava falando no meu coração. Fala comigo. Eu queria mandar um abraço para Evelyn, para o Marlon também,
Marlon, um abraço. Evelyn, um abraço. Tenho saudade de ouvir esse louvor, a Isla, entoado pela sua voz. Amém? Um abraço à sua mãe também. Enfim, um abraço a toda a família. Sintam-se abraçados, né? Em nome de Jesus. Com muito carinho. Amados, colocando isso tudo aí, eu estava ganhando tempo para tirar o nervosismo, né? Já ganhei um pouquinho de tempo aqui. Já aproveito para saudar os irmãos que aqui estão. Um grande abraço aqui, pastor Flávio, pastor Alain, ou melhor, presbítero Alain, Rafael. Amados, Deus, Ele tem falado conosco, e eu tenho pedido a Ele para falar realmente ao meu coração, e Ele falou comigo na última mensagem que o pastor trouxe, uma mensagem altamente espiritual. E eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem me acompanhar numa leitura, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Uma vez que eu já ganhei tempo para tirar um pouquinho o nervosismo. A leitura vai ser no livro de Daniel. Daniel, logo no início, no capítulo 2, nós vamos estar lendo a partir do versículo 20 até o 22. Daniel, livro de Daniel, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Amém, irmãos? Esse capítulo, a palavra de Deus, né, através do livro de Daniel, vai falar sobre o sonho de Nabucodonosor. Ele teve 2 sonhos, mas a princípio esse primeiro sonho que eu quero falar, que a Bíblia me trouxe aqui para falar, a respeito da estátua. Então nós vamos estar lendo esses 3 versículos. Vou dar um tempinho para que os irmãos possam encontrar. Daniel, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. É uma palavra muito conhecida, né? O livro de Daniel. Acho que os irmãos que estão assistindo hoje conhecem melhor do que eu essa passagem. Daniel é muito rico em detalhes, e é uma mensagem altamente espiritual, assim como Deus falou ao meu coração no último domingo, através da mensagem do nosso querido e amado pastor Rubens, pastor presidente. Vamos ler, irmãos. Daniel, no capítulo 2, no versículo 20, a palavra do Senhor afirma: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém, irmãos? Até aqui, por esse momento, os irmãos acabaram de acompanhar-me nessa leitura, e para a gente entender um pouquinho mais sobre o que Daniel estava agradecendo a Deus aqui, né, dizendo: seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Daniel, nessa parte aqui, quando chega nessa parte, ele tinha acabado de receber uma visão do Senhor, uma visão muito espiritual, no qual dependia não somente a sua vida, mas a vida também de alguns sábios, né, para não dizer todos os sábios e os eruditos que estavam vivendo naquela época na Babilônia. Nós sabemos e conhecemos a história de Daniel desde o princípio. No capítulo 1, nós sabemos que no 3º ano do reinado do rei Joaquim, Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor e foram levados
cativos tanto o rei quanto alguns dos vasos da casa de Deus. Os vasos que a Bíblia se refere, alguns daqueles que eram importantes para a obra do Senhor. Uma vez que Jerusalém foi sitiada e tomada, eles foram levados cativos para a Babilônia. E naquela oportunidade, o rei chama, um dos seus líderes lá, que seria Aspenaz, chefe dos eunucos, e coloca ali para que ele separasse alguns dos que foram de Israel, também dos nobres e dos da linhagem real, para estar aprendendo no palácio, servir ao rei, mas aprender na língua dos caldeus, o idioma deles. A gente tem a Bíblia fala nesse momento que eles foram levados, que nós temos algumas coisas a lembrar, que não era qualquer pessoa que ele estava separando para essa preparação. Uma vez que ele iria investir nesses sábios, ele não estava levando qualquer pessoa. Havia alguns pré-requisitos para que eles fossem. Me acompanhe, amados irmãos, numa leitura em Daniel 1, capítulo 1, no versículo 4, a palavra do Senhor afirma assim, que ele queria jovens, mancebos, em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E a gente vê que não era qualquer que ele iria levar. Alguns ali já eram vasos preciosos do Senhor, que estavam naquela posição, e a gente sabe quais são, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como eram conhecidos na Babilônia, Ananias, Misael e Azarias. Enfim, indo mais para frente, no capítulo 2, a Bíblia vai falar que Nabucodonosor ele teve um sonho que tirou ele do seu centro de controle. Ele ficou perturbado com esse sonho. O sonho que perturbou Nabucodonosor me chama a atenção num diálogo mais à frente, no qual alguns eruditos, conhecedores da ciência, de filosofia e de religião, que eram os caldeus, não conseguiriam entregar para ele. Mas a gente vai ver mais na frente esse diálogo. O que eu estou querendo encontrar aqui é Daniel. Por quê? Porque Daniel é o centro aqui dessa mensagem. É aquele que trouxe uma questão de unidade, aquele que estava buscando em um único espírito e trouxe uma mensagem para nós, que é não se contaminar. Quando Daniel, a partir do versículo 8 do capítulo 1, coloca no seu coração, apesar de estar na Babilônia, num lugar onde ele estava como refém cativo, sitiado e rodeado de pessoas com outro tipo de cultura e outro tipo de atitudes, ele decidiu não se contaminar. Por quê? Porque verdadeiramente não era qualquer um que eles haviam levado. Daniel ele decide no versículo 8 não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho. Então ele pede, primeiramente ele pede ao eunuco, ao chefe dos eunucos. Ele disse: olha, eu não quero me contaminar,
gostaria de não participar, mas ter rejeitado nesse primeiro momento e entregue a uma pessoa que é um dispenseiro, que iria cuidar tanto dele quanto de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses também decidiram, juntamente com Daniel, não se contaminar. E ali ele vai com uma outra estratégia até o dispenseiro. Lembramos que ele estava em crise, uma crise sem precedentes, assim como nós estamos vivendo hoje uma crise. Essa crise foi apresentada a Daniel e aos outros, que foram também cativos, e eles não podiam fazer nada. Assim como se apresentam crises para nós, que nós não podemos fazer nada, simplesmente enfrentá-las e esperar o tempo do Senhor para poder agir. E nesse momento, Daniel estava convicto de que ele não podia perder aquilo, a única coisa que ele tinha, a sua comunhão com Deus. Essa mensagem, irmãos, espiritual, como a palavra que o nosso pastor ministrou, o entendimento que nós temos tem que ser espiritual. Daniel sabia que em algum momento a crise iria passar, se ele estivesse com Deus, assim como nós estamos com Deus. Em algum momento essa crise vai passar, mas de que forma ela vai passar para mim e para você? A essa questão é que nós estamos entrando. De que forma aquela crise passaria para Daniel e para aqueles 3 amigos? Então, irmãos, esse diálogo se discorre até o versículo 16 do primeiro capítulo, aonde o dispenseiro percebe que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam bem melhores por ter tomado essa atitude de não se contaminar do que aqueles outros que tiveram o mesmo tratamento que eles, porém estavam comendo dos manjares e bebendo do vinho do rei. Aquilo que vem de Deus para mim e para a sua vida é muito melhor do que aquilo que qualquer outro possa nos oferecer. O que vem de Deus para mim e para você nos traz alimento e vai fazer com que nosso semblante seja muito melhor do que qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer. Quando a gente fala sobre iguarias, coisas boas, comidas boas, é difícil você, por um determinado momento, fazer um jejum e entrar na espiritualidade, sabendo que você tem que negar sua própria carne e entrar no espiritual, para que Deus possa falar contigo espiritualmente. Você vai se matando aos poucos, para o teu corpo permanecer em espírito, e isso requer um sacrifício. Esse sacrifício durou todo aquele tempo de preparação, e diz a palavra no versículo 17 do primeiro capítulo ainda, que eles foram agraciados por Deus, muitíssimo. Deus deu a ele conhecimento e entendimento, como não havia em qualquer outro sábio na Babilônia, dos caldeus, e que eram muito estudados, irmãos. Imagina, 3 anos consecutivos estudando afinco aquilo ali tudo, filosofia, astrologia, religião, ciência, para chegar à frente do rei e ser questionado. E eles passaram nessa primeira prova. Porém, a Daniel foi dado um pouco mais, e aí nós chegamos aonde Daniel começa a fazer parte. Ainda no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência, e em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos.
deu todo o entendimento a Daniel em visão e sonhos, além daquilo que tinha dado, de conhecimento, ciência, inteligência, sabedoria. E voltamos lá para o capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem o sonho, e o sonho tirou o sono dele, ele perdeu o sono, e a partir daí, irmãos, começa uma saga, porque o rei não conseguiu mais dormir, e não lembrava mais do sonho, dos detalhes do sonho, mas o sonho foi perturbador, ao ponto de ele convocar todos os sábios, os astrólogos, os eruditos, todos aqueles que entendiam e tinham sido preparados para esta ocasião, para se apresentar diante dele e contar para ele o sonho que ele tinha tido e dar a revelação do sonho, para que ele pudesse acreditar que verdadeiramente eles falavam a verdade. Ele não lembrava, irmãos. E o que perturbava Nabucodonosor nessa oportunidade é que, naquela oportunidade, os reis, eles entendiam que uma divindade se apresentava para ele através de sonho para trazer uma mensagem. Só que se essa mensagem fosse esquecida, se ele não lembrasse, os estudiosos da época dizem que esse rei, ele tinha com ele que aquela divindade ou aquele Deus estava irado com ele. Imagina, os reis queriam ser adorados, então para isso eles tinham que saber aquilo que acontecia. Imagine ele ter um sonho e não saber o que vai acontecer. Deus tinha enviado realmente para ele, porque ele também sabia o que ele tinha perguntado antes de dormir, mas nenhuma outra pessoa sabia. E aí é que entra a questão do diálogo que eu falei para vocês no início, que me chama a atenção. Como diz a palavra do Senhor, os filhos das trevas são mais prudentes, muitas das vezes, que os filhos da luz. Aqui tem um diálogo, irmãos, no versículo 10 do capítulo 2 de Daniel, que diz o seguinte: o rei, ele chamou os entendidos e falou o seguinte: olha só, vocês têm que me dizer o meu sonho, porque eu quero saber. Esse sonho está me tirando a paz, e se vocês não me contarem o meu sonho, eu não vou acreditar na revelação que vocês me trazem. E aí ele diz que esses homens iriam morrer se não entregasse a ele a revelação do sonho. Versículo 10 diz assim: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Amados, nós lembramos que domingo nosso pastor ministrou aqui que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e aqui nós estamos tendo mais uma prova disso, que Deus fala comigo, fala com você, fala com todos nós. Agora, de que forma Ele fala com cada um de nós? De que forma Ele vai falar conosco numa crise, para que nós venhamos enfrentar de maneira satisfatória, sair bem dessa crise? É disso que se trata. Aqui nós estamos vendo um diálogo daqueles que se consideravam os mais conhecedores
que eram os caldeus. Naquele momento, naquele reino, que era o maior reino na atualidade até então. Eles acreditavam que realmente não havia ninguém que pudesse entregar a eles, ao rei, algo que não fosse eles. Mais na frente tem um outro diálogo, e a gente vai ver esse diálogo mais na frente, que é o diálogo de Daniel com o rei. E é uma coisa diferente. Porém, nós estamos falando de Daniel, e Daniel era uma pessoa que sabia se comportar muito bem nas crises, porque ele estava com Deus, e Deus estava com ele. Deus estava com ele. Quando essa mensagem enfurece o rei, porque aqui o rei se enfureceu ao ponto de falar: agora vocês vão morrer, porque eu investi em vocês para que vocês me dessem retorno, e vocês não estão me dando retorno. Como é que vocês não podem saber algo que era para vocês saberem? Os deuses estão irados comigo, então eu vou morrer? Não, mas antes vocês vão morrer. O recado que o rei estava dando para eles era esse: todos os magos vão morrer. E nessa condição sai às pressas o decreto para que eles fossem mortos. E está aqui mais abaixo, no versículo 13, o Senhor vai falar que Daniel, ele tem um encontro com aquele que seria o responsável por matar todos os magos. O chefe do exército de Nabucodonosor bate a porta de Daniel, ou vai até Daniel, e Daniel pergunta com muita sabedoria, com muita prudência, pergunta para ele: por que esse decreto saiu tão rápido? E aqui, irmãos, a gente entende que Daniel estava tentando entender o que estava acontecendo. Ele saiu de uma crise que levou ele cativo para um país, um lugar que ele não sabia, não conhecia, e ele estava vivendo lá. Foi levado para o palácio para servir ao rei, e tinha decidido estar com Deus até então, não se corromper, mesmo com tudo à volta dele falando para que ele devesse se corromper. E aí ele entende que aquela batalha não era dele, assim como essa batalha que nós estamos enfrentando, irmão, não é nossa, é do Senhor. E nós temos que estar com Ele, e Ele tem que estar conosco, para que a gente possa passar bem por essa crise. Quando ele questiona com muita sabedoria o chefe da guarda explica para ele todo o enredo. E aí o que ele faz? Ele vai para casa. Ele vai para casa, mas antes dele ir para casa, ele vai até o rei. Primeiro ele pede um tempo, pede a esse chefe da guarda que coloque ele de frente com o rei. Fala: me dê um tempo, deixa eu falar com o rei. E ele vai falar com o rei: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um tempo para que eu possa interpretar o seu sonho. E aí eu entendo que Daniel ficou sabendo neste momento o que acontecia. Então ele saía em desvantagem aos outros que eram locais. Lembrando que Daniel, ele era um daqueles que vinham de Judá, ele era um dos cativos. Provavelmente não era levado em consideração que ele pudesse saber interpretar esse sonho. Ele não era um caldeu. E aí o que acontece, irmãos? Daniel fica sabendo, o rei dá um tempo para ele, e ele vai para casa. Mas quando ele vai para casa, ele não vai para casa simplesmente. Ele vai, chama os seus amigos, e aí nós estamos falando do contexto de unidade. Ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego nessa oportunidade, e aí ele coloca: olha, nós estamos com um decreto de morte entregue pelo rei, e já bateu a nossa porta para que nós sejamos mortos. Mas o rei nos deu um tempo, me deu um tempo,
para que eu possa interpretar o sonho. E eu quero convocá-los, meus amados irmãos, a orar a Deus, pedir misericórdia ao nosso Deus, para que Ele venha me revelar, trazer a revelação desse sonho, para que eu possa nos salvar, nós possamos nos salvar e salvar todos os outros. E assim foi feito, irmãos. E aí nós chegamos aqui, já estamos no versículo 17, 18 e no 19. No 19, a palavra do Senhor afirma que foi revelado o segredo a Daniel. Diz assim, versículo 19: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E aqui nós entendemos por que a Daniel foi dado aquele dom de visão, de interpretação, de entendimento, visão e sonhos. Porque quando ele viesse a buscar a Deus em unidade de espírito, juntamente com aqueles que estavam intercedendo para que Deus viesse apresentar quais os segredos que o Senhor tem, porque os segredos do Senhor são revelados aos seus, àqueles que Ele tem como seus, como está no Salmos 25, 14. Eu vou ler aqui, depois você pode procurar. Diz assim, Salmo 25, 14: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Percebe-se que é espiritual. A palavra de Deus se discerne espiritualmente, como foi ministrado aqui no domingo, como Deus está falando aos nossos corações hoje. Aquele que é espiritual tem que discernir espiritualmente aquilo que está acontecendo. A crise espiritual, irmão, ela já está aí. Nós não podemos fazer nada a não ser passar por ela com Deus. Vamos passar por essa crise com Deus e Ele conosco. Quando o Senhor revelou a Daniel os segredos, Ele revelou até o que Nabucodonosor tinha falado e perguntado a Deus. Irmãos, o sonho que Nabucodonosor teve, eu vou dar uma adiantada, era o seguinte: Nabucodonosor, ele sonhou com uma grande estátua, esplendorosa estátua, que estava em pé diante dele, a cabeça era toda de ouro, o tórax e os braços eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Era uma mistura de ferro com barro. E de repente, uma pedra era cortada, não por uma mão humana. Essa pedra grande era cortada, se soltou sem o auxílio de uma mão humana e caiu sobre o pé da estátua. E essa estátua teve os pés quebrados, e ela, quando foi quebrada, ela quebrou por inteiro, quebrou toda e virou pó. Mas não virou pó somente os pés, que eram frágeis. Tudo virou pó. A estátua toda virou um pó. E diz, a palavra mais na frente vai falar lá, Daniel 2, do 31 ao 35, quando Daniel revela o sonho. Essa estátua representava os reinos, o reino forte e poderoso de Nabucodonosor,
e todos os outros reinos que viriam e passariam por essa terra, mas que acabariam. Em dado momento, esses reinos iriam ser destruídos, não por mão humana, mas pela mão forte e poderosa de Deus. O interessante é que essa pedra, irmãos, ela iria se tornar uma grande montanha e cobrir toda a terra. E essa grande montanha, essa pedra, que é chamada pedra fundamental, é Jesus. Quando Jesus vem, ele vem estabelecer um reino poderoso. Ele veio e estabelece um reino poderoso que se consumará quando ele voltar. Mas nós já estamos fazendo parte desse reino poderoso. Nós já fazemos parte desse reino. E aqui eu abro um parêntese para falar sobre o que Jesus falou, né? Em uma oportunidade sobre tudo isso que ele falava, tudo isso que é maravilhoso, que ele falava sobre o reino dos céus. E ele se comparava a Deus, porque verdadeiramente Deus estava com ele e ele estava com Deus. Assim como Deus está comigo e Deus está contigo. Porque isso é o mais importante. É Deus estar conosco. Deus precisa fazer parte da nossa vida. Ele precisa nos dar estratégia, como deu a Daniel aqui, para passar por essa crise. E Daniel passou por essa crise revelando tudo isso ao rei. E aí nós vamos para aquela situação que eu tinha falado antes, que era aquele diálogo de Daniel com o rei, que nem o rei acreditava que Daniel pudesse revelar a ele esse mistério. Está ainda no capítulo 2 de Daniel, no versículo 20, que Daniel chegou. Nos versículos anteriores vamos falar que Daniel chegou, depois de ter revelação e visão que Deus deu a ele, chegou para aquele chefe da segurança da guarda, Arioque, pediu a ele que o introduzisse até o rei, e ele foi introduzido até o rei, rapidamente. E o rei disse a Daniel, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Irmãos, Daniel havia estudado, se preparado ali, mas Daniel não era caldeu. O que Deus está falando para mim e para você é que as pessoas, elas não dão muita coisa por nós, mas aquele que te preparou, aquele que te chamou para ser um vaso escolhido da casa dele, ele te separou, independente da situação que se apresente para você, com a crise que se apresente, irmãos. Se você estiver com ele, ele estiver contigo, você separado na presença dele, não adianta. Ele vai fazer com que você chegue lá, porque ele vai revelar a você os segredos. Ele revela a mim e a você os segredos, porque é ele quem dá e é ele quem tira, é ele quem levanta rei e é ele quem derruba rei. Tudo isso vai passar. A única coisa que não passará é a palavra de Deus. Essa palavra permanecerá viva em nossos corações até que a volta de Cristo, até que Ele volte, e Ele irá voltar. Mas antes nós vamos passar por essa crise no Senhor, firmados no Senhor, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, unidos no mesmo Espírito. Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, a partir desse momento, vão ser lembrados por Daniel lá na frente, porque o rei vai dar a ele muitas coisas, inclusive levantá-lo a governador. E ele pede para que os seus, aqueles que intercederam com ele, também fossem lembrados. E Sadraque, Mesaque e Abednego não ficaram fora
dos planos de Deus, eles também são alçados a papéis estratégicos. E nós sabemos disso mais lá na frente. O que me chama a atenção é que depois Sadraque, Mesaque e Abednego também iriam ser provados, eles teriam que ser também provados, passar por uma crise deles, a crise própria deles. Essa foi uma crise geral, mas cada um de nós temos as nossas crises, e nós temos que enfrentar cada um a nossa crise também, com Deus, seja qual for a crise que você esteja enfrentando, a tua crise individual, irmão, enfrente ela com Deus, sabendo que essa crise geral, nós não podemos fugir dela, e nem iremos fugir, nós iremos atravessá-la junto com Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados naquela fornalha, a palavra do Senhor me chama a atenção da questão da unidade. Daniel demonstrou unidade quando ele convoca os seus companheiros, como diz a palavra, companheiros de batalha, companheiros de jejum, companheiros que não se dobraram às iguarias. Ele convocou-os e eles tiveram presentes, tiveram participação decisiva, clamando pela misericórdia de Deus. Quando o Senhor leva Sadraque, Mesaque e Abednego a sua crise, suas crises pessoais, quando eles não se dobraram diante daquela estátua, me chama a atenção. A Bíblia diz que eles foram lançados de uma vez dentro da fornalha. Embora fossem individuais, havia uma coisa que ninguém podia separar deles. Era o Deus que eles tinham convicção e adoração. Eles eram unidos nesse Deus, e eles foram lançados juntos na fornalha. Será que o rei não podia lançar um, lançar outro, depois lançar outro? A Bíblia diz que eles foram lançados de uma vez, e aqueles que foram levar morreram, e eles não morreram. A consciência de unidade, de propósito deles era tão grande, irmãos, que um deles poderia de repente se dobrar, mas nenhum deles se dobraram. A consciência de que Deus era poderoso, e mesmo que Deus não os livrasse, eles não se dobrariam, eles enfrentariam aquela crise até a morte. E aí nós estamos lembrando que um decreto real é uma sentença de morte. O que Daniel fez, o que eles fizeram, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi sair de uma sentença de morte para a vida. E a palavra de Deus, em João 5:24, Jesus afirma assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará condenação, mas passou da morte para a vida. Me chama a atenção esse versículo. Não há condenação para aquele que crê naquele que me enviou. Esse tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Passamos da morte para a vida, irmãos. Amém, amados? Nós passamos da morte para a vida, porque estamos em Cristo, nós confiamos nessa palavra, confiamos na palavra do Senhor, estamos juntos em unidade de espírito. Eu creio que verdadeiramente o Senhor tem falado ao seu coração, como tem falado ao meu coração, seja da maneira que você o ouve. Aqui, ele falou a Daniel através de uma visão. Talvez ele esteja falando contigo, como falou comigo no último domingo, para inspirar-me a essa palavra,
na palavra de Deus ministrada pelo meu amado pastor Rubens. Porque os versículos, quando eram ministrados pelo pastor, Deus falou em um deles comigo, falou: agora eu estou falando contigo. Então preste atenção, porque eu vou falar contigo. Porque isso você vai discernir espiritualmente. Irmãos, aquele que é espiritual discerne espiritualmente. Deus, ele entregou para Daniel aquilo que somente Deus poderia dar. O segredo que ele tem para mim e para a tua vida, está com ele. O ouvido não ouviu, os olhos não viram aquilo que Deus tem preparado e separado para aqueles que o temem. E se eu e você tememos a Deus, ele revelará para mim e para você os segredos que ele tem para revelar. E esses segredos, irmãos, alcançarão vidas, trarão sentença de morte ao chão, cairão por terra e levarão vida àquilo que estava morto. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, nessa noite, agradecendo a Ele, dando toda a honra e glória ao Senhor, porque verdadeiramente, se o Senhor não revelar a sua palavra, de nós não sai nada. Nós somos como os pés daquela estátua. Não somos nada, somos barro, e que a qualquer momento podemos virar pó. Mas existe um reino que está estabelecido, ao qual nós fazemos parte, o reino dos céus. E é lá que nós vamos morar e ter uma morada eterna, em nome de Jesus. E assim eu encerro essa palavra, crendo que o Senhor falou não somente comigo, mas com todos vocês que participaram dessa live. Que Deus possa levar conforto e direção diante dessa crise que se apresenta na sua vida. Que Ele possa dar entendimento para que você saia dessa crise mais forte do que você entrou. Que Ele possa estabelecer na sua vida as coisas grandes que Ele tem para a minha, para a sua vida. Amém, irmãos? Graças a Deus,